Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série És Tu Que Votas. Neste programa vamos entrevistar alguns políticos sobre as próximas 3 eleições que estão para vir. Primeiro as legislativas a 18 de maio, depois em setembro as autárquicas e posteriormente em janeiro as presidenciais. Hoje o nosso primeiro convidado vai ser o Sr. Vereador à Câmara de Matosinhos, Bruno Pereira, eleito pelo Partido Social Democrata de Matosinhos. Bruno Pereira, é um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de fazer o primeiro podcast contigo. É sempre um prazer ver jovens ativos na política e estou muito satisfeito por estar aqui hoje. Muito obrigado. A primeira pergunta era: porquê é que se decidiu juntar à política, principalmente ao Partido Social Democrata? Houve alguma coisa que o cativou? Ora bem, eu não conhecia ninguém na política. Eu já não me lembro como é que fui cativado para me filiar, mas filiei muito cedo, se calhar mais ou menos com a tua idade. Eu teria uns 16 anos e não conhecia ninguém. Filiei-me no PSD, no PPD-PSD, porque era o partido com o qual me identifiquei ideologicamente, que aos 16 anos que é sempre difícil ter esta decisão, mas era aquele que eu achava que defendia, à data e hoje continuo a achar, melhor as minhas posições na vida pública. Ou seja, eu ainda era um menino com 16 anos e considerei que de facto a ideologia do PSD, a social-democracia, era aquilo que eu revia para Portugal e para o mundo, enquanto decisão política ou tomada de posições políticas. E filiei-me sozinho, não conhecia ninguém, e depois acabei por fazer o meu percurso interno dentro do partido. Acabei por ser autarca numa Assembleia de Freguesia, depois numa Assembleia Municipal. Posteriormente fui candidato a vereador e depois candidato à Câmara de Matosinhos, como candidato a Presidente de Câmara em 2021 e agora em 2025 serei recandidato. Acha que os jovens nos dias de hoje têm perdido esse interesse pela política e que talvez tenham visto algumas coisas na política de hoje em dia que talvez seja um bocadinho questionável para esse interesse decair ou não? Acho que já no meu tempo havia um forte desinteresse dos jovens pela política. Acho que há uns anos atrás, daquilo que eu vou falando com as pessoas mais velhas, a implementação e a afirmação da democracia no pós-25 de Abril tornou a política cativante. Houve uma espécie de deslumbramento e de ilusão dos jovens à data dos anos 70, anos 80 com a política. Acima de tudo, depois que também nos anos 90 havia muito envolvimento dos jovens, e não só dos jovens, na política, e já no meu tempo, ou seja, meados dos anos 2000, já havia um afastamento não só dos jovens, mas de todos os portugueses da política. E acho que tudo se deve, de facto, à democracia já estar estabilizada ou já estar numa fase de amadurecimento e, claro, volta e meia há escândalos de corrupção e não só, de troca de favores, que acabam por afastar o cidadão comum. Mas hoje estes escândalos têm uma caixa de ressonância maior, que estamos a falar das redes sociais, que não havia no meu tempo. Ou seja, no meu tempo tinha maior dificuldade em ter acesso à informação sobre a política. Hoje é tudo mais acessível, mas no nosso tempo, no meu tempo pelo menos, havia uma participação maior, ou seja, nós tínhamos que estar fisicamente. Hoje consigo facilmente verificar tudo através de uma rede social ou de um website, e há 25 anos atrás não havia esta divulgação maciça de informação, ou de acontecimentos da política, ou até de um aumento exponencial sobre as situações nefastas que existem na política. Por exemplo, uma situação de corrupção ou de troca de favores, de compadrios. E isto, com as redes sociais, ganham uma escala maior, por isso é que nós temos uma percepção que as coisas agravaram. Acho que o ponto de situação é o mesmo de há 10, de há 20 anos, simplesmente é repetido e publicitado vezes sem conta através das redes sociais. Sim. Então, para si, já que falou agora nas redes sociais e muito bem, qual é que acha que é a influência que as redes sociais têm na política e agora com as inteligências artificiais que vão surgindo, poderá vir a ter? Um político ou um partido vive da sua imagem, vive daquilo que faz, daquilo que diz. As redes sociais são um veículo de transmissão das mensagens políticas ou mensagens comerciais. Agora, eu lembro-me de, há 15 anos atrás, quando comecei a puxar institucionalmente os partidos, no caso o PSD, para as redes sociais, me diziam que a rede social à data, que tratava-se do Facebook, era uma rede social de crítica, de volta abaixo. Hoje já não o é, e até é para um público-alvo eleitoral, a nível eleitoral mais envelhecido.
As redes sociais hoje são várias, multiplicam-se quase anualmente, estão segmentadas por público, por região, e temos para todos os gostos. Ou seja, as redes sociais servem para transmitir posições, de discutir ideias, apresentar propostas, para críticas. Ou seja, as redes sociais hoje acabam por substituir até um bocado à comunicação social, sendo certo que há muita contra-informação, muita notícia falsa, muita publicação falsa, muitos dados adulterados, mas há que saber lidar com as redes sociais. As redes sociais têm que ser utilizadas, como tem que ser utilizada a relação de um político com a comunicação social, e nunca é fácil a exposição pública do decisor perante o seu eleitor. Nunca é fácil, mas a rede social aproxima o eleitor do poder político. Por isso é sempre um critério favorável e faz sentido utilizar as redes sociais e faz sentido quebrar estas barreiras que existiam entre as classes decisórias, as classes que tomam as decisões e os eleitores. Sim. Agora vamos expandir um bocadinho mais para o cenário autárquico, já da autarquia matosinhense, que é onde nós estamos hoje. A questão que agora queria começar era: o PSD fez um voto contra o orçamento municipal para 2025, devido ao Partido Socialista não ter aceitado algumas propostas. Se fosse no dia de hoje, que estamos em crise política, acha que voltaria a recusá-lo? Vamos lá ver. O orçamento municipal é votado a cada ano civil. Nós, inicialmente, creio que em 2021, teremos feito uma abstenção para o orçamento do ano seguinte, 2022. Nós não votamos tão só e somente por não acatarem as nossas propostas. Nós apresentamos propostas durante o ano inteiro, durante o mandato inteiro. Propostas nas mais diversas e variadas áreas. Propostas no âmbito social, no âmbito pedagógico, para crianças com necessidades educativas especiais, propostas no que refletem as nossas posições no que toca às melhorias da mobilidade, e Matosinhos é um concelho muito problemático a nível de mobilidade, não só na questão da falta ou da má gestão dos transportes públicos, mas até na questão das artérias, das ruas principais de Matosinhos, e existe, de facto, Matosinhos tem, de facto, um problema de mobilidade, de trânsito. Depois apresentamos propostas das mais diversas áreas, seja nas questões da orla costeira, propostas para jovens, propostas específicas para cuidar de cidadãos séniores, ou seja, propostas que vão melhorar a vida de cidadãos séniores, propostas na habitação, ou seja, não é só a proposta que foi apresentada naquele ano para aquele mandato, para aquele orçamento, ou seja, estamos a falar primeiro na globalidade. Neste foi muito específico quando se trata de questões de orçamentos, nós falamos sempre a questão principal, como vocês devem perceber, é os impostos. Se é a capacidade de diminuir impostos, que há impostos que nós consideramos que deve haver uma diminuição da carga fiscal perante o município, quer na questão do que toca ao IRS da Câmara Municipal, ou até na parte da derrama, no que toca às empresas, ou até no IMI, no Imposto sobre a Propriedade. Nós consideramos que aquele orçamento específico não revê ou não projeta aquilo que nós idealizamos para Matosinhos, e daí o nosso voto contra. Nas mais diversas áreas, não só em questões de impostos, mas esta é mais flagrante, até na utilização dos dinheiros públicos dos próprios investimentos. Por exemplo, eu dou o exemplo, nós falamos muito da questão da habitação. E este executivo é um executivo que já dura há 8 anos e a senhora Presidente de Câmara costuma dizer que já representa os executivos anteriores. Mas a verdade é que nestes 8 anos não foi construída ainda e entregue uma única habitação pública nova. Estão 500 em construção e outras em requalificação. Os que foram requalificados já deviam ter sido feitos há mais tempo, porque eram habitações públicas que as famílias necessitavam, que os cidadãos matosinhos necessitavam, havia uma carência, e tardaram a ser reabilitados, requalificados. No que toca à questão da habitação nova, tendo em conta que estamos a falar de 1.400 pedidos em lista de espera para ter habitação pública, 8 anos sem conseguir construir e finalizar e entregar uma única habitação pública nova, não estou a falar das requalificadas novas, isto é óbvio, isso significa má gestão, gestão ineficiente. E por isso é que nós também alertamos várias vezes sobre esta situação, e o nosso voto contra não é somente por não acatarem as nossas propostas, mas é até pela forma como gerem o próprio município. Certo. Agora, qual é o rescaldo, o que pensou sobre os últimos 8 anos de governação socialista?
Isto é sempre difícil, porque eu estarei sempre contra, de forma objetiva e subjetiva, os 8 anos do Partido Socialista. Mas acho que o termo é estou desapontado. Eu estou desapontado com estes 8 anos. Eu achava que, de facto, Luísa Salgueiro era melhor do que aquilo que realmente é. Ou seja, falta-lhe capacidade efetiva de gestão de fazer obra. Em 8 anos, a única grande obra que eu reconheço é um viaduto sobre a A28 que liga uma parte da Senhora da Hora com a outra parte da Senhora da Hora, sendo certo que já tínhamos um túnel subterrâneo. Foi construído um viaduto com muitos atrasos e problemas técnicos, mas é a única grande obra que eu lhe reconheço, sendo certo que aquele viaduto não serve para escoar trânsito, ou seja, traz mobilidade a Matosinhos, mas não é impactante, ou seja, não é algo que tenha um impacto pesado na vida do dia-a-dia dos matosinhenses. Por isso, eu sinto-me desapontado. Considerava que eles eram melhores do que aquilo que realmente são. Não vi obras, não vi novidades em quase nada. O processo, por exemplo, que eu estava a falar, o processo de construção habitacional da habitação pública foi sendo atrasado e há muitos milhões para gastar. E até o momento ainda não foi entregue nenhuma habitação pública dessas. No que toca a questões de novidades, sei lá, na área do turismo, da atividade económica, não vi nada de novo. Na área dos transportes públicos ou de acessibilidades ou até de novos arruamentos com impacto no dia-a-dia de Matosinhos, não aconteceu. Tivemos a ligação do comboio e a construção dos apiadeiros de Campanhã até Lessa do Balio, a linha de Leixões, e com grande frequência. Estamos a falar de 80 mil pessoas no primeiro mês, já não lembro, mas era muita gente. Sendo certo que a maioria das pessoas faz a ligação Campanhã ao Hospital São João e depois não fazem a continuação para Matosinhos, ou seja, do Hospital São João para Lessa do Balio. Até aí é uma oportunidade perdida. Sendo certo que os arruamentos à volta, a falta de capacidade de estacionamento nas zonas adjacentes, os apiadeiros não têm condições mínimas requeridas para que o utente se sinta satisfeito. Isto são pontos negativos. Ou seja, há falta de visão política de capacidade de dar resposta a estas necessidades que são evidentes. Ou até na atração de empresas ou de emprego para Matosinhos. Verifica-se que o setor privado é que escolhe Matosinhos porque é vizinho do Conselho do Porto, porque tem dentro de suas portas uma pequena parte do aeroporto, porque é uma zona agradável, porque tem uma orla costeira fantástica. Ou seja, os privados escolhem Matosinhos não por aquilo que Matosinhos oferece enquanto o poder político, o poder municipal oferece, mas acima de tudo devido às suas condições geográficas é que os privados escolhem Matosinhos. Até nisso há aqui uma falha, uma lacuna. Por isso, sou-te sincero, acho que o termo para estes 8 anos é uma desilusão. Eu pensava que Luísa Salgueiro era melhor do que aquilo que realmente é. Ela é uma má gestora e notou-se, de facto, incompetência até na gestão do município. Certo. Falou agora do desapontamento e da incompetência sobre a gestão de Luísa Salgueiro. Surpreendentemente, Matosinhos, nos últimos 2 anos, foi nomeado o conselho mais transparente do país. Concorda com esta atribuição do prémio ou discorda? Assim, eu, estando na oposição, discordo. Por uma razão. É-nos muitas vezes difícil ter acesso a determinado tipo de documentação. E às vezes é preciso, e nós sendo vereador temos de facto acesso a tudo. Muitas vezes é demorado o tempo em que nos dão acesso aos documentos muito importantes para aferir os nossos sentidos de voto e as nossas posições depois nas reuniões de executivo, e como é óbvio, nós não temos acesso a todas as despesas que a autarquia faz. Há meios próprios onde são publicitadas essas despesas. Agora, acho que isto são prémios e desconfio sempre de prémios, pois não sei quem é a entidade que os atribui e não sei que tipo de subsídios é que a entidade que atribui recebe. E é um bocado esta a questão, que é a entidade que atribui o prémio tem algum ponto de contacto com a entidade que recebeu o prémio? E muitas das vezes isto acontece. A entidade que recebe o prémio financia ou publicita ou patrocina a entidade que atribui o prémio. E isto é para enganar as pessoas. E isto, de facto, é desagradável e é muito feio. Agora, se Matosinhos é transparente e eu desconheço a realidade dos outros municípios,
não a conheço, mas digo que tenho dificuldades em ter acesso a uma série de documentação, tenho dificuldades em ter acesso a uma série de despesas efetuadas pela autarquia, que eu deveria ter acesso enquanto autarca, não só autarca da oposição, mas sou um autarca em plenos poderes, como todos os outros, mesmo aqueles que têm pelouro atribuído, simplesmente eles têm um orçamento para gerir e têm a capacidade de decidir, de tomar o rumo político da causa pública. Nós não, nós temos o dever e a capacidade e, acima de tudo, a missão de fiscalizar. Mas, tendo as dificuldades que nós temos e eu assumindo que temos dificuldades em ter acesso a determinado tipo de despesas ou até justificação de despesas, não me acredito que Matosinhos possa ser mais transparente que os outros municípios, desconhecendo realidades, é claro, significa que nos outros municípios será tudo então mais escondido. Por isso acho que isto é um prémio de faz de conta. Certo. Agora também perguntando, Matosinhos teve este ano também o seu maior orçamento, 214 milhões de euros. Com 55 milhões e 11 mil euros vindos do Estado. Agora o Estado entrou em modo de gestão, porque fomos a crise política e tudo. Acha que esse dinheiro continuará a ter uso ou vai ser deixado para trás e vai ser esquecido quase? Não. Deixa-me só explicar-te uma coisa. O orçamento do município é sustentado em algumas receitas. Primeiro, estamos a falar de fonte de financiamento do Estado, ou seja, o Estado português transfere sempre verbas para os municípios. É obrigatório. Depois, existem algum tipo de receitas, nomeadamente no que toca a questões de impostos. Eu, há bocado, falei do IRS. Há uma parte do IRS que os matosinhenses pagam, que depois é da Câmara do município, neste caso de Matosinhos. Depois temos uma parte da receita fiscal das empresas, que se chama derrama. Uma parte deste valor, que é pago quando se faz o IRC, é depois atribuído ao próprio município. Depois temos ainda a questão do IMI, que é quando tu pagas porque possuis uma propriedade em Matosinhos, ou num determinado município. Uma parte desta verba é atribuída ao município e uma parte também é dispersa depois por cada freguesia, consoante o número de fogos, de habitações que existem em cada freguesia. Os cálculos são estes. Depois tens outro tipo de impostos que, quando se paga, mesmo no Poder Central, são transferidos para cada um dos municípios. E depois tens algumas questões de locais, de despesas de fonte de receita da autarquia, que o cidadão paga para usar dos serviços municipais. E isto são tudo fontes de receitas. Mas, depois tens alguns programas de financiamento do Estado, nomeadamente de acesso, por exemplo, a fundos comunitários, e Matosinhos está a receber muito, muito dinheiro de fundos comunitários, Matosinhos e outros concelhos. Por isso é que o orçamento, que normalmente, em média, rondaria entre os 110 milhões, 125, 130 milhões, estamos aqui a falar uma média de 120 milhões, está altamente inflacionado, está altamente valorizado para cima, porque estamos a falar de verbas do PRR, ou seja, dinheiro europeu, acima de tudo, para ser utilizado na construção de habitação pública. E é por isso que os orçamentos municipais subiram drasticamente, quando normalmente estariam ali nos 120, 130 milhões de euros, subiram drasticamente por causa destas verbas. Ou seja, muito deste dinheiro que tu viste no orçamento municipal, que diz que vem do Estado, é devido a questões de impostos. Ou seja, é dinheiro que o município, seja de Matosinhos, seja do outro lado qualquer, ao pagar ao Governo Central, já se sabe que este dinheiro, uma pequena percentagem desse imposto, reverte para o município onde vive. Seja a questão do IRS, seja a questão da derrama, ou seja, inclusive, a questão do IMI. Certo. Agora vamos abranger mais um bocadinho, vamos falar também específico em áreas, por exemplo, saúde, educação e tudo. Saíram os rankings esta semana da educação das escolas e Matosinhos, à exceção das Arco, as escolas todas estão numa situação decadente, numa queda livre, digamos. Acha que a autarquia tem algum papel nisto? Recentemente também distribuíram pelas escolas uns prémiozinhos, umas prendinhas para os alunos, onde dizia: educação é sinónimo de qualidade em Matosinhos. Concorda ou discorda? Bem, isto não se trata de... Às vezes as perguntas não podem ser sim ou não. A resposta nunca pode ser sim ou não. A educação pública é fundamental. A educação é fundamental. E eu estudei há muitos anos atrás, quando tinha a vossa idade, já não quero dizer quantos, porque senão sinto-me já envelhecido, mas estudei na escola pública.
e na altura conseguia percepcionar os jovens que tinham uma família estruturada ou aqueles que não tinham uma família estruturada. E isto depois diferencia nos objetivos se são alcançados ou não, ou no sucesso. E é muito importante criar bases sólidas nos jovens para que sejam adultos com muito sucesso no futuro ou adultos com vidas estabilizadas. O que eu condeno é utilizar os meios públicos para a autopromoção. A Câmara de Matosinhos, erradamente, utiliza demasiadas vezes, ou Luísa Salgueiro utiliza demasiadas vezes, o chapéu ou a cobertura da Câmara de Matosinhos para fazer despesa que a beneficia. E acaba por enganar as pessoas ao dizer que a educação em Matosinhos é de excelência. Matosinhos, de facto, tem, na sua maioria, edifícios requalificados. E eu estudei numa escola que já era muito antiga, que já tinha quase 20 e tal anos, quando lá estudei, só agora é que começou a ser requalificada. Uma escola em São Médio em Festa. Só agora, há poucos anos, é que foi requalificada. Ou seja, a escola esteve assim quase 40 anos. Mas se olharmos ao edificado escolar de Matosinhos, grosso modo, foi algo de requalificação, quer no parque escolar, que levou o país à falência há quase 15 anos atrás, e recentemente houve um investimento nesse sentido. Desde que houve a descentralização de competências, e aí Matosinhos esteve bem, atuou em 2015, quando o governo de Pedro Passos Coelho quis descentralizar as competências na área da educação nas autarquias. Matosinhos foi uma das que aceitou, sem ser da esfera do PSD, e na altura eu dei os parabéns. Porquê? Porque passado quase 4, 5, 6 anos, quando continuou a avançar a descentralização de competências do Governo Central na educação, as receitas para o município já não eram tão favoráveis. Ou seja, Matosinhos em 2015 conseguiu um melhor acordo com o governo do PSD do que posteriormente, em 2019, 2020, com um governo do Partido Socialista. Ou seja, em 2015 era mais favorável esta descentralização do que depois com o governo do Partido Socialista de António Costa. Eu na altura alertei isso, que Matosinhos tinha melhores condições negociais do que aqueles que foram subsequentes. Agora, acho que Matosinhos tem responsabilidades e, de facto, a escola pública não é só em Matosinhos que está a ficar degradada, é em todo o país. Por isso é que se verifica que as taxas de ocupação nas escolas privadas e a opção de famílias de classe média, até classe média baixa, que estão a optar por criar boas condições para os seus filhos, optam por fazer um esforço muito grande financeiro para colocar os filhos no ensino privado do que no ensino público. Mas isto é uma panóplia de situações. Algumas das responsabilidades são do Governo Central, sim. Outras responsabilidades é do corpo docente, sim. Outras responsabilidades também são do próprio município. O município tem a questão do edificado, é o município que gera, e deve criar as melhores soluções. Depois o município tem a questão das AECs, ou seja, existem programas que Matosinhos pode implementar, e isto está definido por lei, que Matosinhos pode implementar para beneficiar os seus alunos, seja do primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo. E acho que aí há lacunas. E há muito a fazer na área da educação, sem sombra de dúvidas, e acho que de facto o Matosinhos tem que acrescentar complemento e tem que ser diferenciado e inovador para evitar que de facto o aproveitamento dos alunos que andem na escola pública sejam penalizados. E acima de tudo há uma coisa, que é nós temos de ser todos iguais. Nós não podemos ter um jovem, porque tem pais com outro tipo de formação ou de postura, que vai estudar para as melhores escolas de Matosinhos, e não podemos criar situações de total desigualdade entre um jovem qualquer, um Bruno ou um Eduardo, que um vive em São Médio, o outro vive em Labra, ou o outro vive em Guifões, que só por nascerem naquele sítio ou residirem naquele sítio têm menos oportunidades do que alguém que nasce na Senhora da Hora ou em Matosinhos, ou alguém que simplesmente tem uns pais que se mexem melhor e consegue colocá-lo numa escola pública de Matosinhos, por exemplo, numa Zarca ou numa Augusto Gomes, ao invés de estar numa escola secundária noutro ponto do concelho ou numa escola preparatória de outro ponto do concelho. E existe muito este diferencial também. E a escola pública hoje, dependendo da zona, é melhor ou é pior, dentro até do mesmo município. E de facto, isto é desigual. O Estado tem que ser igual para todos, o Estado tem que beneficiar, não, tem que criar condições para que todos se desenvolvam de forma igual, sendo certo que aqueles que têm mais dificuldade, seja em questões do aspecto familiar, de todo tipo, inclusive das questões alimentares, estamos a falar de jovens que depois não têm o comer em casa, e é importante que o Estado esteja presente no dia-a-dia destes jovens, e é aí que o Estado tem que atuar. É aqui que tem que atuar, é proteger, de facto, o futuro de Portugal.
Certo. Agora, já que falámos na educação e deu um relato bastante abrangente sobre a educação, também quero falar agora um bocadinho da saúde, que tem sido também um grande problema nos últimos tempos. Temos tido muitos problemas na saúde devido à falta de médicos, falta de funcionários na saúde. Acha que Matosinhos tem-se safado bem em relação à saúde ou acha que talvez dê para melhorar ainda mais? A nível local, pouca influência tem ou poucas competências tem a Câmara Municipal na área da saúde. Ou seja, a gestão da área da saúde é quase toda a nível nacional. Sendo certo que Matosinhos tem um hospital diferente, é diferenciado dos outros, melhor. Não é só Matosinhos, mas foi um projeto piloto e que funciona muito bem. Agora, acho que é um problema transversal ao país. Nós podemos criticar o nosso Sistema Nacional de Saúde, mas mesmo assim ele é melhor do que muitos outros dentro da União Europeia. Ou seja, nós criticamos, mas ele não é assim tão mau em comparação com os outros dos ditos países desenvolvidos do mundo ocidental ou dos países desenvolvidos da Ásia. Agora, dificuldades vão existir sempre. Houve alguns erros que foram cometidos, nomeadamente no terminar das parcerias público-privadas, que faziam com que houvesse um escoamento muito grande de utentes. E repara que é só na saúde que o cidadão português é chamado de utente. Ou seja, é uma realidade muito, que eu costumo dizer, muito comunista, muito soviética. Porque é a forma como nós somos tratados como números. E por isso acho que nós, por vezes, criticamos demasiado o nosso Sistema Nacional de Saúde e, em comparação com os restantes, somos melhores, mas há sempre aspectos a melhorar. A falta de quadros existe, mas os nossos enfermeiros imigram. A falta de médicos existe em determinados pontos do país, mas não em todos. Matosinhos, por exemplo, tinha lacunas no que toca a pessoas, a munícipes, com falta de médicos de famílias. Os centros de saúde têm que ser reabilitados. Tudo o que seja edificado na área da saúde tem que ser intervencionado. E eu acho que é possível fazer mais e melhor. Não pode haver tantas mexidas ideológicas. E acho que nos últimos anos o Sistema Nacional de Saúde, que estava estabilizado e aguentou um processo de Covid, não é? Uma pandemia, teve eu não quero dizer um ataque, mas foi alvo de mexidas de cariz ideológico político, demasiado à esquerda, demasiado soviéticas, que acabaram com as parcerias público-privadas e que depois vieram a entupir, primeiro na questão da gestão e depois na questão dos portugueses recorrerem aos serviços de saúde, acabou por criar aqui um entupimento e depois as vagas de imigração também trouxeram, de facto, mais gente a utilizar o nosso Sistema Nacional de Saúde e há aqui alguns modelos que têm que ser revistos, porque, por exemplo, não é justo que alguém venha para Portugal utilizar o nosso Sistema Nacional de Saúde de forma gratuita, quando no país deles iria proceder ao pagamento daquelas despesas hospitalares, medicamentais. Isto não é justo. Porquê? Porque este cidadão estrangeiro nunca pagou ou pressupõe-se que não tenha pago impostos em Portugal. Ou seja, tem que haver aqui melhorias no sistema. Agora tocou no tema da imigração, vou só fazer aqui uma rápida passagem pela imigração dentro de Matosinhos. Acha que a imigração tem sido algo positivo ou negativo para a autarquia matosinhense? Ou não tem tido sequer efeito? A imigração não é uma questão de ser positiva ou negativa ou ter efeito. As pessoas imigram porque querem melhorar a sua qualidade de vida. Portugal foi um país de imigrantes. Primeiro, nos descobrimentos, nós colonizamos e povoamos uma série de sítios que estavam desertos ou criamos relações comerciais e de sangue, atenção, porque o português misturava-se com os nativos, com os indígenas, ao contrário, por exemplo, dos holandeses, ou dos franceses, ou dos ingleses, que não tinham esse tipo de relacionamento. O português criou, como eu costumo dizer, o mestiço, não é? O português envolvia-se com as restantes raças. Ou seja, nós somos um país de imigrantes. E Portugal tem, na sua maioria, uma gênese matriz católica, sendo certo que uma grande parte dos portugueses também se provêm de gênese, os seus antepassados, quer de mouros ou de judeus, que depois se tornaram os novos católicos, não é? Os católicos novos. E isto faz toda a diferença, ou seja, Portugal em si é uma multiplicidade de raças genéticas. Por isso, a questão da imigração acho que nos assusta, mas vamos ver.
se nós temos cidadãos portugueses a sair de Portugal altamente qualificados para ir trabalhar para o estrangeiro e depois diminuímos a nossa natalidade, mas nós necessitamos de quem faça trabalhos na agricultura e uma grande parte da mão de obra da agricultura é estrangeira, é imigrante, e estamos a falar se calhar 40% da mão de obra é estrangeira. Precisamos, na pesca, dificilmente um jovem como vocês quer trabalhar no setor da pesca, mas é necessário gente para trabalhar nesse setor. E uma grande parte, se calhar estamos a falar de mais de 30%, já são cidadãos imigrantes. Mais cedo ou mais tarde, estávamos a falar da saúde, noutros países envolvidos, na área da saúde, uma grande parte da força laboral são cidadãos que não são desses países. Ou seja, isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde em Portugal. Nós hoje vamos ao setor da restauração e vemos que uma grande parte das pessoas que lá trabalham são pessoas não portuguesas. Vamos aos shoppings e verificamos que uma grande parte das pessoas que lá trabalham não são cidadãos portugueses. Mas a verdade é que as taxas de desemprego são muito baixas e significa que nós estamos carenciados de mão de obra. Isto leva-me a dizer que nós necessitamos de mão de obra imigrante qualificada ou menos qualificada. Temos é que ter cuidado depois, devido às questões da imigração, há conflitos, há sobreutilização do Sistema Nacional de Saúde, há o aumento exponencial da habitação, mas isto foi global e não há excesso de imigração em todo o mundo. Por isso, se uma casa fica mais cara num determinado país que não tem problemas com imigração, significa que estamos a falar de um problema global. E depois temos outras situações em que é questão da criminalidade. Mas a criminalidade associada não está totalmente associada àquele que vem com a sua família ou àquele que vem trabalhar. A criminalidade estará sempre associada a um grupo de mafiosos que representam uma minoria dentro dessa nacionalidade que emigrou para Portugal. Por isso é fácil utilizar os chavões e os termos populistas de somos contra a imigração, mas acho que estão a ser... são argumentos falaciosos, são mentiras, porque nem todos a grande maioria das pessoas que imigram não são criminosas, são pessoas que simplesmente querem trazer melhor qualidade de vida para as suas famílias. Certo. Agora vamos acabar a situação autárquica com algo que foi reconhecido este ano e também uma comparação face a outra cidade que já foi reconhecida. Vamos ver. Matosinhos este ano foi nomeada a cidade do desporto a nível europeu. Se nós também lembrarmos, há 10 anos atrás, 10, 11 anos, a Câmara da Maia também foi nomeada a cidade europeia do desporto. A Maia construiu uma cidade esportiva, uma grande cidade esportiva. Esse investimento na área de desporto também foi visível aqui em Matosinhos ou não terá sido tão visível como foi na cidade da Maia? Bem, vamos ver. Primeiro, isto são programas, são candidaturas a programas. E estamos a falar de um programa de a Cidade Europeia do Desporto, não é um prémio. É uma candidatura e Matosinhos compete com outras cidades de toda a Europa. Acho que são cidades até 250 mil habitantes para ganharem este prémio. Estamos a falar de uma entidade privada que lhes atribui o prémio e que diz Matosinhos será, durante o ano civil de 2025, a Cidade Europeia do Desporto. Para isso é preciso um sem número de critérios, um sem número de atividades na área de desporto, um sem número de investimentos, e Matosinhos tem-no feito. Não está a fazer a nível de construção de infraestruturas, está a fazer na vinda para Matosinhos de determinado tipo de eventos, que é basicamente, nós pagamos e é chave na mão. Ainda é cedo para avaliar o impacto da cidade europeia em Matosinhos, estamos em abril. Só no final do ano, ou se calhar só no próximo ano é que vamos perceber qual foi o impacto, mas neste momento é possível aferir algumas situações, nomeadamente a nível de despesa. Estamos a falar quase de 8 milhões de euros que vão ser gastos nisto. Estamos a falar que há uma sobrecarga de infraestruturas situadas em determinadas zonas específicas. E estamos a falar que, grosso modo, o que Matosinhos está a fazer é contratar ou a pagar determinados pacotes de modalidades desportivas. E para que isto fique mais ou menos esclarecido, para que não haja dúvidas, Matosinhos paga, por exemplo, uma entidade que traz a Final Four do hóquei, da Liga dos Campeões do Hóquei, para Matosinhos. Estamos a falar quase 250 mil euros, creio eu, em que Matosinhos paga, talvez, à Federação Europeia, e a Federação Europeia vem a Matosinhos, a um pavilhão em Matosinhos, monta tudo, e aquelas equipas que estão na meia final e depois vão à final, vêm jogar a Matosinhos. A mesma coisa com
o que se passou recentemente com o voleibol, com o basquetebol, com o futsal, em que Matosinhos paga às associações e às federações dessa modalidade esportiva para que venham fazer as meias finais e a final em Matosinhos. Ou seja, se são os matosinhenses a profitar disto, acho que não. Eu, como tu, podemos ir assistir à prática do jogo. Mas normalmente quem vem são pessoas daqueles clubes que vêm de todo Portugal ver um jogo. Não quer dizer que no tempo que passam em Matosinhos, se almoçam cá, se jantam cá, se dormem cá, não sabemos. O que sei é que se deslocam a Matosinhos para ver aquele jogo. Não sei se consomem em Matosinhos, se gastam dinheiro em Matosinhos. O que eu sei é que isto depois tem transmissões televisivas, mas é dentro de um pavilhão. Ou seja, isto não mostra a beleza de Matosinhos. Turisticamente, Matosinhos não ganha nada com isto, mas é este tipo de modalidades. Ainda falávamos de xadrez há um bocado. Se calhar faz sentido fazer torneios na área do xadrez em que nós sabemos que não vêm estas grandes equipas, não vêm as claques de futebol, e se calhar ganhávamos mais porque estamos a falar de eventos mais pequenos em que depois as pessoas passam dias e dias em Matosinhos, cá dormem, almoçam, jantam em Matosinhos, passeiam em Matosinhos e ficam a conhecer Matosinhos. Se calhar, e o investimento é menor. Certo, agora vamos expandir um bocadinho ao cenário nacional, principalmente vamos falar um bocadinho agora da crise política. O governo recentemente caiu. Nós agora estamos em gestão e também já vamos em modo de campanha eleitoral. O que é que pensou destes 11 meses, um ano que o governo esteve em ativo? Nem dá para tecer grandes considerações, porque estes 12 meses da última legislatura foram meses complicados. Primeiro, voltou a paz social, ponto positivo. Conseguiu-se fazer acordos com uma multiplicidade de carreiras profissionais e isto demonstrou boa gestão e que o governo que cessa funções conseguiu perceber os problemas da população e, acima de tudo, não houve confrontos sociais. Ou seja, houve uma interação positiva entre os representantes de uma multiplicidade de profissões e o governo. Segundo, houve decisões que foram tomadas rapidamente, que estavam na gaveta há muito, muito tempo. Houve dossiês políticos de investimentos que foram decididos rapidamente para um melhor aproveitamento, acima de tudo, de fundos comunitários. E isso notou-se. É uma das diferenças que eu posso dizer entre este governo e o outro, que é uma menor morosidade e uma menor burocracia. Isto aconteceu e isto é importante. Tentou-se corrigir os problemas na área da saúde e na área da educação houve melhorias evidentes, acima de tudo na área da educação. Depois, foi um governo minoritário em que estava a ser muito acossado por forças populistas de direita, por assim dizer, e pelo próprio Partido Socialista, que não soube posicionar bem. E muitas das vezes houve muitos votos contra, ou muitas decisões políticas com consequências futuras no dia-a-dia dos portugueses, acima de tudo decisões financeiras, que vão ter impacto nos próximos anos nos bolsos dos portugueses, que foram tomadas por uma coligação negativa daqueles que são a oposição. Ou seja, os votos do Partido Socialista e do Partido Chega eram suficientes para tomar decisões populistas. Decisões que estes partidos achavam que os portugueses iam ficar satisfeitos e que iam ganhar muitos votos com isso. E, na verdade, são decisões que podem prejudicar a sustentabilidade futura das contas públicas. E é difícil, foi muito difícil para o PSD governar, ter este governo minoritário, sem conseguir grandes entendimentos com as outras forças políticas, porque as mesmas não estavam dispostas a isso. As mesmas, e digo isto, porque foi por demais evidente, e não há aqui uma lógica ou racional em que, por exemplo, o Partido Chega, o objetivo era votar completamente contra, de forma antagónica, e criar o problema ao atual Governo da República. Por isso, foram 11 meses difíceis de avaliar. Difíceis de avaliar, sendo certo que a maioria uma grande parte das propostas políticas que o PSD se propôs aplicou, e agora vamos ver o seu impacto no futuro, não é? Porque isto é semear agora para colher passado uns meses, ou às vezes passado uns anos. O que levou à crise política?
quando havia uma satisfação com a situação atual. Acho que acaba por ser um mediatizar de determinadas situações políticas, situações da vida pública de alguém que é político, da vida pessoal de alguém que é político, neste caso o Primeiro-Ministro, que foram exponenciadas ao máximo, sendo situações gravíssimas, quando não há um inquérito a correr em tribunal, quando não há uma investigação sequer em nenhum órgão de polícia criminal, simplesmente a comunicação social, as redes sociais, mas acima de tudo a comunicação social, provocou um desgaste tal que a única forma de clarificar, de facto, era novas eleições, porque senão iríamos estar não a discutir o país, mas estar a discutir completamente a vida pública ou a vida privada do atual PM, do atual Primeiro-Ministro. E acho que houve aqui que são os efeitos que vamos ter nos próximos tempos. Acho que são consequências da forma como está a vida na Assembleia da República, que é um populismo exacerbado, que também começa a afetar não só as forças políticas democráticas como o Partido Socialista, que optou por ser também populista, por este tipo de farinha política, não é? Por assim dizer, e depois alguns nichos da comunicação social que acharam que deveriam fazer um ataque político e pessoal, criar uma destabilização grande na República, que eu espero que os portugueses no dia 18 de maio deem um cartão vermelho e façam, de facto, vincar bem que querem que a República esteja forte e saudável, porque parece-me que existem demasiadas forças, quer políticas, quer económicas, quer grupos empresariais, que querem enfraquecer a República Portuguesa, e foi por demais evidente estes ataques que fizeram ao atual Primeiro-Ministro. Sim. Ontem foi o primeiro debate entre Luís Montenegro e Paulo Raimundo, onde também um dos grandes temas, e foi o mais tocado por Paulo Raimundo, foi a Spinum Viva, a suposta empresa do Primeiro-Ministro. Acha que vai ser essa a estratégia de toda a oposição a tentar ganhar votos, ou haverá outras estratégias e poderão ser utilizadas? E também como é que o PSD vai reagir? Como é que o PSD vai fazer a sua campanha? Não sei dizer como é que o PSD vai fazer a sua campanha, nem sei dizer como é que a oposição vai fazer os seus ataques. Desconfio que, dependendo da forma como querem fazer a oposição, se for discutir ideias, acho que acabam por ser beneficiados. Se quiserem fazer esta política de desgaste, esta política que não é construtiva, acho que as forças da oposição, ou melhor, aqueles que concorrem contra o atual governo, acho que vão sair a perder. O PSD tem que dizer ao país o que fez, o que quer fazer para o futuro, esclarecer de forma transparente todas as questões que estejam pendentes, e acho que não houve nunca um primeiro-ministro em Portugal, ou um político em Portugal, que colocasse e expusesse de tal forma a sua vida privada como foi feito nos últimos meses, e isto é de salutar, é sempre de salutar, mas acho que se isso for tema de campanha, é sinal que a nossa classe política necessita de mudar, necessita ser mudada. Significa que não têm qualidade suficiente para representar os portugueses. Certo. Então, nós também temos visto nos últimos tempos que o governo tem acelerado alguns processos e tem também, não só do PRR, mas também tem apresentado novos projetos. Dois projetos recentemente apresentados foram as PPPs na saúde, o regresso das PPPs, que tinham sido terminados no anterior governo, e também mostra também os novos projetos como o Água que nos une, que é um projeto lançado também para inovar a nossa agricultura, as florestas e as pescas, principalmente o nosso setor primário. Acha que isso também, esses projetos terão influência no resultado das eleições ou não? Eu espero que tenham, porque todos os projetos sejam positivos e para a sustentabilidade e para o futuro para potenciar o futuro de Portugal, fazem todo sentido que os eleitores se revejam neles. Acho difícil é que na prática o eleitor vá optar por esses projetos. Acho que o eleitor vai votar se tiver dinheiro na carteira, se está a pagar menos impostos, se souber que tem acesso a cuidados de saúde. Acho que tudo isso influencia. Acho que estes projetos tinham que ser obrigatoriamente acelerados. Acho que há projetos inovadores. A questão da parceria público-privada na área da saúde tinha que ser feito, porque o erro foi cometido por questões ideológicas dos anteriores governos. Foram somente questões ideológicas. E tem que haver uma estabilidade grande. Ou seja, as políticas têm que ser estáveis, independentemente de serem por governos de esquerda ou de direita, ou de centro-esquerda ou de centro-direita, ou até de centro.
tem que haver aqui uma estabilidade política na decisão. Não pode haver um corte a cada 4 anos, não pode haver um corte a cada 12 anos. As políticas públicas têm que amadurecer. No que toca a outras questões, estamos a falar de dinheiro do PRR, que por questões burocráticas estava a ser não era mal aplicado, estava a ser tardiamente aplicado e estávamos a perder a capacidade, pelo decurso temporal, de fazer nosso dinheiro comunitário. E para fazer nosso esse dinheiro comunitário, os projetos têm que ser primeiro escritos, depois aplicados, edificados, construídos, têm que ser acelerados. Por isso não há hipótese. O dinheiro que está disponível só será entregue em Portugal se houver, de facto, aplicação na prática destas políticas. E isto tem que ser acelerado. Certo. Então, agora, vamos só falar aqui mais um bocadinho sobre a estabilidade e instabilidade política. Recentemente, não, ontem, o Luís Montenegro disse que não queria mais Bloco Central. Mas também, será que vai manter o não é não ao Chega ou vai se aliar à Iniciativa Liberal, que segundo as sondagens dá perto da maioria, mas ainda não dá a maioria, que são os 43%. O que é que acha que o Primeiro-Ministro deve fazer nestes cenários? No dia 18 de maio, quando houver os resultados eleitorais, logo se vê. As sondagens valem o que valem. Primeiro, o PSD, coligado com o CDS, tem que ganhar as eleições. Depois, na noite eleitoral, os resultados vão ser avaliados e vamos ver as possibilidades de coligações pós-eleitoral. Se caso a AD não consiga uma maioria absoluta, ou caso com outros partidos consigam uma maioria absoluta, ou até pode haver a possibilidade de governar outra vez de forma minoritária. Há uma coisa que reconheça Luís Montenegro, que é a sua teimosia e, acima de tudo, a sua coerência. O não é não ao Chega. E o Chega tem que ser normalizado, não tem que ser ostracizado, e foi um erro do anterior governo, do anterior Presidente da Assembleia da República, Santos Silva, que quis ostracizar e quis educar e quis confrontar o Partido Chega. E isso fez com que o Chega a seguir tivesse 50 deputados. E este Presidente da Assembleia da República normalizou o Chega. Não faz nenhuma afronta a esse partido que não faça aos outros partidos. E verificou-se que dentro do Parlamento português existem adultos e existem crianças. Existe gente educada e gente que não é educada. E acho que a melhor forma de lidar com extremismos é normalizá-los e falar não com emoção, mas acima de tudo com razão. A melhor forma de combater o Partido Comunista Português durante os últimos 40 anos foi normalizá-los e falar com eles com razão. Porque o comunismo é uma ideologia política que em todo lado onde foi implementada fracassou. Os populismos que o Chega representa muitas vezes tocam em ideias iguais às do Partido Comunista. Muitas vezes tocam em ideias de extrema-direita. Mas acho que estamos a falar de um partido que tem como característica política o oportunismo. Assim, não quero dizer um aspecto quase mafioso, mas algo muito de oportunista, de vendedor de banha da cobra. Acho que o termo é esse. E a verdade é que não se deve criar linhas vermelhas a estes partidos, não se deve fazer cercas sanitárias. Devemos dar-lhes o mesmo tratamento que damos a todos os outros. Se cometerem erros, serão os próprios eleitores a verificar que eles cometeram erros. Os eleitores vão também normalizá-los e nós vamos normalizá-los. A partir do momento em que eles sejam normalizados, eu estou em crer que eles vão descer a pique. Porque deixam de ser o partido do protesto. Deixa de ser o partido em que o eleitor que está zangado com a sua vida, que está zangado com os políticos, se revê. Passam a ser igual a todos os outros. E isso leva depois à diminuição outra vez dos populismos. Sim. Agora, nestas eleições, os partidos populistas nas últimas eleições têm perdido, que os populistas que estou a falar são Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. O Partido Comunista Português acho que se manteve num plano que se manteve nas últimas eleições, mandar nomes semelhantes. Já o Bloco de Esquerda mandou nomes bastante conhecidos na política nacional e nomes também que são reconhecidos porque são personagens que tiveram realmente impacto, não só na história do 25 de Abril, mas também na sua história. Vou nomear já Luís Fazenda, Fernando Rosas e Francisco Louçã. Acha que isto aqui é desespero para manter alguns deputados ou vida é assim, vamos tentar dar o nosso melhor? Deixa-me só corrigir-te uma coisa. Nenhum desses nomes teve qualquer influência no 25 de Abril.
Esses nomes só existem a partir de 97, 98, 99. Estamos a falar desses nomes que o Bloco de Esquerda foi buscar, eram militantes de pequenos partidos de extrema-esquerda, de cariz soviético, de cariz trotskista, que não tinham qualquer expressão, que se juntaram e aí deu origem ao Bloco de Esquerda. O Partido Comunista é uma situação diferente. O Partido Comunista ajudou a criar a democracia e a democracia foi-se mantendo da forma ocidental que nós a temos hoje, se calhar contra as intenções do Partido Comunista. Mas a verdade é que o Partido Comunista é um partido maduro, que tinha representação abaixo do Tejo, na zona onde havia o latifúndio, porque na zona onde há a propriedade privada mais pequena, o Partido Comunista não teve hipótese de afirmação, ou seja, a zona norte, zona centro e zonas interiores, mas acima de tudo na zona do Alentejo e na zona de Setúbal. O Partido Comunista é um partido que tem um eleitor muito envelhecido. Ou seja, o Partido Comunista é um partido que mais cedo ou mais tarde em Portugal deverá ter resultados diminutos, porque uma questão de natalidade e mortalidade. Acima de tudo, uma questão de mortalidade. E pela sua não capacidade de se adaptar aos novos tempos e por algumas posições clássicas do Partido Comunista, mas aí é coerência. Eles defendem a mesma posição há 40 anos. Erradamente, a meu ver. Mas é um partido que vai acabar por desaparecer do hemiciclo português e das autarquias. O Bloco de Esquerda é outra situação. O Bloco de Esquerda é uma novidade. O Bloco de Esquerda é um partido que tem mais ou menos 20 anos, 25 anos. E está numa situação desesperante. A questão de coligação em que esteve a chamada geringonça esvaziou o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista tornou-se demasiado de esquerda ou demasiado de extrema-esquerda e verificamos que o atual secretário-geral e candidato a primeiro-ministro é muito à esquerda, demasiado à esquerda para alguém que lidera o Partido Socialista, e isto faz com que o eleitor se afaste do Bloco de Esquerda. Sendo certo que o Bloco de Esquerda hoje tornou-se um partido que já não tem quadros intelectuais de esquerda, que já só tem dentro de suas portas pessoas de áreas urbanas. O Bloco de Esquerda hoje não é um partido de todo o país, nem no norte de Portugal é. Ou seja, a presença do Bloco de Esquerda no norte, ou no Porto, na área metropolitana do Porto, é cada vez mais diminuta. Verifica-se que o Bloco de Esquerda foi tomado de assalto pelas jotinhas lá do sítio, que têm uma visão demasiado de Lisboa, acham que o país é todo Lisboa, e acham que, e dentro da visão que é centralista de Lisboa, têm uma visão demasiado curta da sociedade portuguesa. E isto espero bem que sejam punidos em urna, porque o que eles fazem acabam por tentar ostracizar a maioria dos portugueses e só querem representar uma pequena minoria de alguns locais específicos de Lisboa. E o Bloco de Esquerda está agora a tentar socorrer-se de figuras históricas antigas, porque com os novos quadros não vai lá. E eu espero que não tenham sucesso por uma razão. Eles vão usar estas figuras históricas para depois voltarem a catapultar-se estas pessoas que só olham para Portugal como um pequeno pedacinho de Lisboa. E isto é errado. E o Bloco de Esquerda não merece também ter representação. E neste momento digo que se calhar é preferível termos o Partido Comunista com uma representação forte na Assembleia da República, forte dentro das suas características, dentro dos 3, 4, 5 deputados, do que o Bloco de Esquerda. Certo. Esse resultado que... E nota-se que um partido de esquerda mais, ou pelo menos que tenta ser de esquerda mais democrático ou livre, a crescer e a ocupar o lugar do Bloco de Esquerda. Certo. Falou agora dessa situação do Bloco de Esquerda, do desaparecimento do Bloco de Esquerda. Esse desaparecimento também aconteceu na Madeira, que foi recentemente, as eleições na Madeira, e esse resultado acha ou considera que vai ter influência nas eleições a nível nacional, ou devem ser eleições como as outras e não vão ter impacto direto nas legislativas? Qualquer ato eleitoral próximo um do outro tem sempre influência. O PSD teve um bom resultado na Madeira, nas legislativas regionais, logo vai influenciar as legislativas positivamente ou não sabemos. Como um bom resultado de um partido nas legislativas dia 18 de maio, também vai sempre ter resquícios numas autárquicas. Acho que a Madeira tem um eleitorado diferente do resto do país, os Açores também. Acho que pode haver influências, mas não sei dizer a que ponto. Certo.
Agora vamos falar também num cenário global. Já para terminar, vamos falar em relação ao Porto de Leixões. Temos visto de Donald Trump um grande problema que ele, pelos vistos, tem com a Europa. Nós não sabemos onde é que deu a origem a esse problema, mas ele implementou tarifas de cerca de 20% à União Europeia. O Porto de Leixões equivale passa lá 25% do comércio marítimo português. O que é que acha que impactos vai sofrer o Porto de Leixões relativamente a estas tarifas? É cedo para dizer quais são os impactos que o Porto de Leixões vai ter. O Porto de Leixões é basicamente o local onde as mercadorias são descarregadas e são transferidas para outro ponto do mundo. Ou seja, o Porto de Leixões pode ter o maior tráfego ou o menor tráfego de mercadorias. O facto de serem aplicadas tarifas por outro país à União Europeia não significa que haja impacto no Porto de Leixões. Porque repara, a empresa exportadora portuguesa pode exportar, que exportava para os Estados Unidos, pode exportar para outro país no mundo e o Porto de Leixões mantém na mesma a sua cadência de entrada e saída de mercadorias. Ou seja, as empresas portuguesas que exportam para os Estados Unidos é que podem perder, de facto, financeiramente. Porquê? Nós temos determinados setores, seja do papel higiênico, seja dos vinhos verdes, ou outros, que exportam constantemente para os Estados Unidos. E podem deixar de exportar, podem deixar de vender para os Estados Unidos. Porquê? Porque o seu produto, ao chegar ao mercado americano, vai ter um acrescento de mais 20% de imposto. Ou seja, a garrafa de vinho verde custa $10, passará a custar $12. E o consumidor americano é que vai pagar essa diferença. É o consumidor americano que vai pagar essa diferença. Por isso, esta questão do Donald Trump ter um problema com a Europa não é só com a Europa. Ele tem um problema com todo o mundo e erradamente de aumentar tarifas porque ele tem uma visão de negociação empresarial agressiva do imobiliário. E é errada, e é errática. Agora, aplicou tarifas a todo o mundo, não foi só à Europa. Ele não tem problemas com a Europa. A Europa estava habituada era de viver sobre a almofada dos Estados Unidos. A tua geração cresceu a ver vídeos e desenhos animados americanos e a minha geração igual. Ou seja, nós fomos americanizados. E isto é que faz com que a Europa ache que é uma dependência dos Estados Unidos. Errado. A Europa tem que ser autónoma sobre todos os pontos de vista. E eu falo muito da questão, inclusive, económica ou militar. Se calhar a Europa, sem o apoio militar dos Estados Unidos nos últimos 30 anos, já tinha deixado de existir. Já éramos todos russos ou russófonos. A verdade é que o que Donald Trump vem esclarecer é, a qualquer momento pode acontecer algo dentro da União Europeia e nós não estamos aí para vos proteger. Ou não estamos aí para vos defender. Isto implica que a Europa tem que se tornar totalmente autónoma e tem que olhar para todos os países do mundo como seus potenciais parceiros ou seus potenciais agressores. A tendência dos tempos, infelizmente estamos a viver tempos que é de retrocesso, enquanto devíamos estar em fase de evolução. Mas eu percebo, quando são aplicadas determinado tipo de taxas, e nós podemos estar a dizer que de facto Donald Trump aplica taxas em determinadas áreas, mas, por exemplo, é diferente. Eu não sei se já tens esta noção. Nós temos um salário mínimo em Portugal, que esse salário mínimo é diferente em toda a União Europeia. E é diferente tu produzires um determinado bem em Portugal de produzires esse bem na França. Ou seja, a produção desse bem, por exemplo, em França, será mais cara. Não, a matéria-prima, o custo é o mesmo, mas o custo da energia, o custo do gás e eletricidade, o custo da construção dos pavilhões, o custo dos postos de trabalho, ou seja, do trabalhador, tudo é mais caro. E agora transpõe o custo de produção da Europa para um país, por exemplo, a Turquia ou Marrocos, que são países próximos. Agora transpõe esta realidade para a Ásia e verificas que o custo para produzir um lápis em Portugal é muito, muito superior ao custo de produzir algo no Vietnã, no Laos, no Camboja ou na própria China. E estamos a falar de um lápis como podemos falar de tecnologia de ponta. Por exemplo, da China, em que ainda há para mais, o próprio Estado tem como participações nas empresas privadas ou atribui-se fortes subsídios para que esses determinados bens sejam exportados.
Ou seja, nós já vivemos uma guerra comercial há muito tempo. E esta guerra comercial estávamos, quer os Estados Unidos, quer a Europa, a perder para estes países emergentes. É preciso fazer algo em relação a isso. A opção do Trump é completamente descabida. Não faz sentido. Mas sim, nós já vivíamos numa guerra comercial há muito tempo. E repara, na indústria automóvel, que a Europa é forte, nós estávamos a competir com a indústria automóvel asiática, não a japonesa ou coreana, mas acima de tudo a chinesa, que tinha apoios do Estado, que tinha apoios à exportação, que conseguia, que tem menos custos na produção destes veículos automóveis e que os coloca cá, na Europa, a preços mais baixos do que aqueles que nós conseguimos produzir. Qual é a solução? Vamos deslocalizar tudo para lá e acabamos com as nossas linhas de produção e deixamos de ter emprego cá e capacidade depois para adquirir estes veículos? Não, a solução não é essa. A solução será, se tu aqui queres vender por 30, nós vamos te imputar os custos que nós temos operacionais para produzir o mesmo bem e aí ficamos numa situação equilibrada. Aquilo que a nós nos custa 50 e se o teu custa 30, o teu também tem que ser comercializado por 50. Certo. Queria desde já agradecer e chegámos ao fim do episódio. Espero que tenham gostado e para a próxima ainda haverá mais episódios e espero que estejam atentos. Obrigado. Felicidades. Obrigado.